E quais são os ataques que nós sofremos? Vamos dar continuidade ao que a gente estava estudando. O primeiro ataque que nós sofremos são conselhos errados. Lá em Esdras, quem tiver com a Bíblia, Esdras capítulo 4. Esdras, lá no Antigo Testamento, entre o livro de 2 Crônicas e o livro de Neemias, Esdras capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Esdras capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. No versículo 1, fala que eles estão edificando um templo. Como eu falei para a Lohane no início, realmente eles estavam edificando um templo físico nessa época. Mas trazendo para os dias de hoje, o Senhor não está mais interessado em edificações de templos físicos. Deus está interessado em que nós edifiquemos as nossas próprias vidas, porque templos hoje são vidas. E aqui diz que o templo estava sendo edificado para Deus. No versículo 1, se você ler, diz: edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. E no versículo 2, um povo que não era povo de Deus, que não temia a Deus, se você ler, está dizendo isso. Eles se aproximaram do povo de Deus, que estava edificando o templo, e falaram para eles assim: olha, deixa que a gente edifique esse templo junto com vocês. Deixa a gente ficar pertinho de vocês. Se você ler no versículo 2, é isso que está querendo dizer. E a gente vai buscar o mesmo Deus que vocês. Deixa só a gente ficar junto com vocês edificando. E aí no versículo 3, o povo de Deus responde a eles: não, nada temos com vocês. Nós vamos edificar essa casa para Deus sozinhos, com Deus. O que eles estavam querendo dizer aqui? Esse povo, que era adversário do povo de Deus, que não temia Deus, que adorava outros deuses, queria se juntar ao povo de Deus nessa edificação do templo que era só para Deus. Qual era a intenção do coração deles, se eles não temiam a Deus? Era se infiltrar para trazer conselhos e costumes que não eram de Deus. Isso é uma estratégia de ataque. Quando nós estamos edificando algo em Deus, para Deus, e quando Deus está edificando as nossas vidas como mulheres, Ele quer usar pessoas que não temem a Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, geralmente pessoas próximas a nós. Para quê? Para se tornar amiguinhos nossos. Para começar a conviver no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Não que nós tenhamos que nos afastar das pessoas, não. Mas quem tem que influenciar essas pessoas somos nós. Só que o inimigo, ele quer usar essas pessoas para nos influenciar. Ah, é uma vizinha tão boazinha. Ah, é uma colega de trabalho tão boazinha. Ah, vamos ser amiguinhos? Vamos. Aí você começa a abrir seu coração com ela, só que essa pessoa não teme a Deus. Aí ela começa a falar: ah, não é bem assim não, ó. Se você fizer isso, não tem problema não. Aí você começa não tem problema não. Aí você começa a adquirir esses costumes não tementes a Deus. E o que a palavra de Deus diz? Separai-vos para o Senhor. Nós, mulheres que Deus está edificando, nós podemos ajudar pessoas que não temem a Deus. Nós podemos nos colocar à disposição para ajudar, para aconselhar, para amar, para orar. Mas nós não podemos deixar que essas pessoas tragam para nós os seus costumes, os seus conselhos de pessoas que não temem a Deus.
E é isso que eles estavam querendo fazer aqui. Eles estão edificando, a maneira da gente bagunçar essa edificação é se infiltrar no meio deles e trazer os nossos conselhos, trazer aquilo que a gente acha, os nossos achismos. E aí, quem sabe, eles edificam de forma errada. Pessoas dentro e fora da igreja, não só fora da igreja, eles até dentro da igreja se oferecem para nos ajudar com muitos conselhos. Só que lá em Provérbios 11:14 fala que na multidão dos conselhos está a sabedoria de Deus. Mas também em Salmo 1, versículo 1, fala que para nós não darmos ouvidos aos conselhos de pessoas que não temem a Deus. Aí entra o quê? O equilíbrio. Ao mesmo tempo que nós precisamos ouvir os conselhos, porque na multidão dos conselhos está a sabedoria de Deus, também nós precisamos aprender de Deus, como mulheres de Deus, a discernir que no meio desses conselhos, tem conselhos que não edificam, que querem bagunçar a edificação que Deus está fazendo em nós. Nós precisamos aprender a ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Abre lá em Hebreus 4, lá no Novo Testamento, Hebreus. Todas estão conseguindo me ouvir? Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso a importância de nós mulheres estarmos buscando a palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus, para que aprendamos a discernir quando os conselhos são certos ou são errados, quando eles estão de acordo ou não com a palavra de Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele não é burro não, ele é um psicólogo milenar. E quando ele traz conselhos para tentar nos confundir, ele vai vir floreando esse conselho. Esse conselho vai vir florido, doce, vai soar bem aos nossos ouvidos, vai massagear a nossa alma, vai vir de encontro aos interesses da nossa alma. Só que o mais importante não é se esse conselho vai alegrar o nosso coração. O mais importante é se esse conselho vai estar de acordo com a palavra de Deus. Porque não é a nossa vontade. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, se nós queremos viver a perfeição de Deus, a bondade de Deus, e ser agradável para Deus e não para homens, nós precisamos viver a vontade de Deus, que vem mediante a conselhos que são dados segundo a palavra de Deus. Então, tudo que nós ouvirmos, sejam de pessoas que não temem a Deus, ou sejam de pessoas que temem a Deus, pode ser até de um pastor, de um padre, de uma liderança, seja de quem for, precisa estar de acordo com a palavra de Deus.
E por que Deus está nos falando isso nesta tarde? Porque Ele ama demais cada uma de nós, mulheres de Deus. E porque Ele nos ama demais, Ele quer que as nossas vidas estejam sendo edificadas nele. E uma estratégia do inimigo é usar conselhos errados para nos desvirtuar, para bagunçar essa edificação. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, também no Novo Testamento, vem antes de 2 Tessalonicenses, que vem antes de 1 Timóteo. Vocês desculpem, a minha voz está anasalada, mas eu tô dodói. Eu tô com sinusite. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:2. Esperar vocês abrirem. 1 Tessalonicenses vem antes de 2 Tessalonicenses e vem depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses 5, 21, diz assim, posso ler? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A palavra de Deus diz que o povo de Deus, e isso inclui nós, mulheres de Deus, está perecendo porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, fica fácil de não reter o que é bom. E aí tudo entra na gente. A palavra de Deus é que é a peneira. A gente tem que reter o que é bom. E a gente só retém o que é bom quando a gente conhece a palavra de Deus. Senão nós mulheres ficamos facilmente enganadas por qualquer conselho errado. Então a grande estratégia das trevas é usar vidas e ensinos errados para bagunçar o que Deus está edificando em nós. Nós precisamos aprender a não cair nas ciladas de conselhos que não são provenientes de Deus. Geralmente conselhos que vêm de achismos. Eu acho, todo mundo acha, a gente não tem que achar, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso a importância de ler a Bíblia diariamente. Não tem como a gente ter uma edificação na nossa vida sólida, estruturada em Deus, firmada na rocha que é Jesus, se nós não lermos a palavra todo dia. Eu até postei no Facebook, e eu vou ler para a gente ainda um versículo em Salmo 119. E a gente vai ler, eu postei que não existe cristianismo sem se encher da palavra de Deus. Ninguém pode viver um cristianismo que só frequenta culto. Ninguém pode viver um cristianismo que só frequenta eventos. Tem uma frase que eu postei da Helena Tanuri no Facebook, que diz que a igreja, e isso inclui nós mulheres, não está tendo relacionamento vivo com Deus. Está terceirizando o relacionamento. Está se relacionando com Deus através de pastores, de profetas. Desaprenderam a ouvir Deus. Estão querendo ouvir Deus só através de lideranças. Enquanto Deus, Ele habita dentro de nós e quer falar pessoalmente com cada um de nós. Eu sou uma liderança que não quero ser o suprassumo de ninguém. Eu estou chamando a igreja do Senhor, nós mulheres de Deus, a aprender a ouvir Deus. Pastora, mas como é que eu ouço Deus? Abrindo a Bíblia. Não tem que mistificar. Tem gente que quer ouvir Deus com raio. Que cai um raio na minha cabeça. Para ouvir Deus eu tenho que ter um trimelique. Eu tenho que sair pulando. Eu tenho que chorar rios. Eu tenho que cair dura no chão. Não é nada disso. Para ouvir Deus basta abrir a Bíblia, ler a Bíblia e falar: Deus, fala comigo.
A maior profecia que Deus nos deixou é a própria Bíblia. Abre lá em Salmo 119. Salmo está lá no meio da Bíblia. É fácil achar. Salmo todo mundo conhece. Salmo 119. Versículo 61. Salmo 119, versículo 61. Vou ler. Laços de perversos me leiam, contudo não me esqueço da tua lei. Olha o que diz aí. Constantemente nós, mulheres de Deus, do povo de Deus, somos rodeados por laços de perversos. Há várias pessoas com maldade no coração querendo nos enlaçar. Mas como é que nós permanecemos firmes em Deus? Quando nós não nos esquecemos da palavra de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é no nosso charme de mulher, não é na nossa beleza física, nem no nosso sorriso gostoso de mulher. É quando nós não nos esquecemos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda e nos encoraja e nos ensina a não cair nesses laços de perversidade. Olha o que diz ainda em Salmo 119, versículo 97. Tá dando para entender, gente? Salmo 119, versículo 97 diz assim. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de vez em quando. É isso que está escrito aí? Todo dia. É a minha meditação quando eu tenho vontade. É isso que está escrito aí? Não. É a minha meditação quando dá tempo. Não. É a minha meditação só nos cultos. Não. Não. É a minha meditação todos os dias. Eu coloquei até no Face. É fácil dizer que ama a palavra de Deus. Mas amar é tocar nela, abri-la, lê-la, aprender nela e praticá-la. Todos os dias. Não tem como dizer eu amo a palavra de Deus, eu amo a lei de Deus, se não for todos os dias. Não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. E olha o que diz versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Amém. O que está dizendo? Nós sempre vamos ter inimigos ao nosso redor. Mas o que nos faz mais sábias do que ele? Verdade. Frequentar muitos cultos? Fazer muitas vigílias? Não. É para Jesus. Pular muito sobre o poder de Deus? Ou são os mandamentos de Deus aprendidos e vividos diariamente? Nós mulheres precisamos aprender isso. Queremos ser sábias em Deus, precisamos viver a palavra de Deus. E olha o que diz aqui, versículo 101. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. A palavra de Deus precisa ser observada. Quando você para observar a natureza, você dá uma olhadinha, sai rapidinho, ou você observa o colorido das flores, apalpa as flores, vê as plantas. Eu então, agora que eu ando apaixonada por flores, não sei se alguém já percebeu isso, que o que não falta nas minhas postagens é flor e natureza. Aí quando você observa, eu nunca observei tanta natureza como ultimamente, e você vê cada colorido, a delicadeza, cada textura. Observar fala de interagir.
Como é que você vai observar a lei de Deus, a palavra de Deus, se você não interagir com ela? Então, como eu estava dizendo, em Salmo 119, vamos ler agora o versículo 130. Salmo 119, versículo 130, olha o que diz. A revelação das tuas palavras, ó Deus, esclarece e dá entendimento aos simples. Se você quer ter entendimento nessa vida, diante de cada situação, diante de cada circunstância, como mulher de Deus, fazendo a diferença naqueles que estão ao seu redor, você precisa se encher da palavra de Deus. Também no versículo 165 de Salmo 119, olha o que diz. Versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ainda que nós estejamos sendo atacadas, ainda que venha sobre nós laços de perversidade, ainda que estejamos rodeadas de inimigos naturais e espirituais, a palavra de Deus nos faz mais sábias. A palavra de Deus nos traz paz sobrenatural e nos ajuda a permanecer firme sem tropeçar. Então, recapitulando, o primeiro ataque que o inimigo traz na edificação que Deus está fazendo em nós são através de conselhos errados.